Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, tá? Está na página 308 do livro 2, logo no comecinho do livro 2, né? Vamos começar a falar sobre trigonometria no ciclo, tá ok? Ou ciclo trigonométrico, também vem, alguns livros trazem essa nomenclatura. Então peguem um livro, página 308. Hoje é uma introdução da matéria, mas a gente vai falar alguma coisa envolvendo alguns tipos de cálculo. Vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo. Ok, então, aqui vou abrir a página do livro. Nós vamos começar a olhar aqui. Então, nós temos aqui razões trigonométricas na circunferência. Essa vai ser a nossa matéria que vamos iniciar. Aqui ele faz uma introdução, falando do que nós usamos no dia a dia, né? Aí ele dá uma noção de ângulo, tá? O ângulo é o giro, né? É a rotação que você tem aqui dentro de uma reta, né? De uma reta para outra, esse deslocamento. O ângulo é formado pelo vértice, aqui o O, e duas retas, a reta A e B, formam um ângulo. A gente também já viu isso em algumas outras oportunidades, ok? Aí, continuando aqui, é uma coisa importante que ele fala, o sentido da rotação, né? Então, os ângulos, a gente vai sempre estar girando no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o valor positivo do ângulo dentro do ciclo trigonométrico, o contrário do ponteiro do relógio, tá? Só que agora, como a gente está falando de ciclo, né, ou circunferência trigonométrica, a gente não vai ficar limitado apenas aqui dentro das retas. Então, pode ser que tenha um giro, depois uma volta inteira e chega no mesmo lugar. Tá? Então, esse ângulo de uma volta que chega no mesmo lugar, ele vai ter o mesmo valor do outro ângulo, que é a medida da abertura aqui. E também tem um ângulo de dentro aqui, e tem um ângulo de fora, que começa aqui, né, numa reta, e vem aqui e chega e quantas voltas tiver aí. Então, essas voltas a gente vai ver que a gente não vai ficar limitado a apenas duas retas agora. Então, ele fala, quando um dos lados gira em sentido anti-horário, contrário ao giro dos ponteiros de um relógio, o ângulo formado é positivo. E quando girar no sentido horário, no mesmo sentido dos ponteiros, desculpa, o ângulo formado é negativo. Então, agora nós vamos falar de ângulos positivos, ângulos negativos, e quem define vai ser o sentido do giro dado por esse ângulo. Continuando na próxima página, circunferência, ângulo central, né? Arco e ângulo central. Então, o que é o arco de uma circunferência? O arco de uma circunferência é um pedaço dela, né? Em vez de você pegar todo o contorno da circunferência, ele vai destacar um pedaço aqui que está em vermelho. Esse é o arco, é um pedaço da circunferência. Tá? Então, toda vez que a gente fala de arco de circunferência, estamos falando de um pedaço da circunferência. Só que, então, ó, ele fala que são extremidades de um diâmetro, os dois arcos chamados de arcos meia volta e semicircunferência. Então, se eu pegar um arco que dá meia volta direitinho, um arco de 180 graus aí, né, que a gente vai ver, ele vai ser metade da circunferência, chamada de semicircunferência. E aqui, quando dois arcos estão no mesmo lugar, ó, tem o ponto A e o ponto B no mesmo lugar. Né? Aqui, ó, é congruência. Ponto A é congruente igual ao ponto B. Ou ele vale 0, ou ele vale 360. 0, porque pode ser que ele nem saiu do lugar, mas você sabe, então ele pode ser ou 0 ou 360, são duas respostas. Ou os múltiplos de 360, tá? Coincidentes, quando eles estão no mesmo lugar, temos um arco nulo e um arco de uma volta. Ok? Então, o arco é um pedaço da circunferência. Quem define isso é o ângulo central, tá?
O ângulo central é esse ângulo formado no centro, né? Aqui é o centro da circunferência, aqui, né, são as retas A e B, do centro até A é o raio, do centro até B também é o raio, e aqui forma o arco. Quem define o tamanho do arco é o ângulo aqui central. Beleza? E aí ele fala, né, ó, que mesmo que eu tenha arcos com o mesmo tamanho, né, ou melhor, né, dentro do mesmo ângulo, tá? Quando a gente fala de medida, ele vai falar de medida do ângulo, tá? Quando ele fala comprimento, é o tamanho do arco. Então, a medida do ângulo pode formar dois comprimentos diferentes, né? O mesmo ângulo, vamos supor que aqui é um ângulo de 60 graus. O arco AB é menor do que o arco CD, ou seja, o mesmo ângulo forma arcos de tamanho diferente, por causa do raio. O raio de OB é menor do que o raio de O até D. Então, como o comprimento é definido pelo ângulo e pelo raio, pode ser que eu tenha o mesmo ângulo, porém não tenha o mesmo comprimento. Arcos com a mesma medida angular, porém com comprimentos diferentes, porque o raio também vai ser diferente, ok? Então, você tem ângulo central, comprimento do arco e o raio. Esses três elementos que formam o arco. Continuando aqui na próxima página, nós vamos ver um pouco sobre unidades de medida. Tá? Então, a gente está acostumado com a unidade de medida de ângulo usando o grau. Agora nós vamos ver que além do grau, existe o radiano. Então tem graus e radianos. São duas unidades de medida, tá? Diferente, né? Não é que um é submúltiplo de outro. Não, que nem aqui no Brasil, para comprimento, nós usamos o metro, né? Nós estamos habituados a usar o metro. Nos Estados Unidos, eles usam as jardas, né? Um metro, uma jarda tem quase um metro, acho que é 90 centímetros, 90, então é uma medida diferente. E aqui também, graus e radianos são usados para medir ângulos. E um não é múltiplo do outro. Nós vamos ver como operar com os dois. O graus a gente já está habituado, né? Uma volta inteira tem 360 graus, meia volta, 180 graus, né? Então, graus é essa medida que divide a circunferência em 360 espaços iguais, né? Então, ela pega essa medidinha aqui, ó, ampliada, é 1 grau. A circunferência tem 360 graus. E aí ele fala, né? Meia volta, 180, um quarto de volta, 90 graus, né? Um quarto de volta, 90 graus. Meia volta, 180 graus. Ok? Então, ele fala dos submúltiplos do grau, né? Esses submúltiplos do grau, ele não é visível a olho nu, né? Mas ele fala que o grau se divide em minutos e segundos. Como foi o mesmo povo, né? O povo da Babilônia, os babilônios que desenvolveram essas técnicas tanto da medida do grau quanto do relógio. Então, é muito parecido a maneira de medir. O submúltiplo da hora é minuto e segundo. O submúltiplo do grau também é minuto e segundo. Tá? Do mesmo jeito de operar, só que a hora é uma medida de tempo e o grau é uma medida de ângulo, mas eles usam a mesma ideia. Então, 1 grau, tá? Vale 60 minutos. Ou seja, o minuto divide o grau em 60 partes iguais. Por isso que eu falei que não dá para ver a olho nu, né? Imagina, já é uma medida bem pequena, né? Tá vendo? Ele amplia aqui, ó, para você descobrir o grau. Aí imagina você pegar isso e dividir em 60 partes iguais.
Então, é uma medida de precisão que a gente usa para cálculo, porém não dá para visualizar, tá? Então, o submúltiplo, 1 grau, corresponde a 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos, do mesmo jeito que na hora. Aqui ele usa que 1 minuto é 1/60 do grau, que 1 segundo é 1/60 do minuto. É a mesma coisa que falar que 1 grau vale 60 minutos, que 1 minuto vale 60 segundos. Por exemplo, se a medida do arco for 50 graus, 15 minutos e 27 segundos, nós indicamos por 50 o símbolo da bolinha, que é o símbolo do grau. 15 com uma aspa, que é o símbolo de minuto. E o 27 com duas, que é o símbolo do segundo. É só uma maneira de representar. E aí também agora existe o radiano. O que é o radiano? Olha o que acontece. Quando o comprimento de um arco é igual ao raio dessa circunferência, dizemos que a medida angular é 1 radiano. Então imagina, ó, você cria um arco que tem a mesma medida que o raio. Esse ângulo formado aqui no meio vale 1 rad, tá? Então, isso que é o radiano. É uma medida diferente, a gente vai falar um pouco sobre π, né? Então, aqui ó, vai ser a medida do raio igual à medida do arco. Aí a gente chama de 1 rad. Nós vamos falar bastante sobre π rad, tá? E não é o π da medida lá do 3,14. É o π não do comprimento, vai ser do ângulo. Vai ter essa medida, mais para frente. Aqui ele dá alguns exemplos. Transformar, né, 15 graus, 6 minutos e 25 segundos na notação decimal com 3 casas decimais. Aí você vai fazer o quê, né? Eu sei que 6 minutos corresponde a 6/60 do grau. 25 segundos corresponde a 25/3.600 do grau. Bem, é mais fácil fazer o quê? Né? Você transformar 6 minutos em decimal, ok? Pega 6, divide por 60, vai dar um número decimal. Pega 25, divide por 60 para passar para minuto e de novo divide de novo por 60 para passar para grau. E aí você vai ter a transformação em decimal. Isso é pouquíssimo utilizado. Tem aqui no exemplo, mas não é usual. A gente usa geralmente a medida ao contrário. Transformar em minutos e segundos. Aí, ao contrário de dividir por 60, você multiplica por 60. Tá? Quando estiver na forma decimal. Enfim, essa parte de grau, minuto, segundo é pouco utilizado. A gente nem usa mais isso aqui em trigonometria mesmo, no ciclo trigonométrico, mas é uma introdução da matéria, é uma matéria que a gente vê lá atrás, vocês não vão lembrar mesmo, matéria de 7º ano, que transforma de minuto em segundo, enfim, não tem tanta importância. Vai ser muito importante a gente falar sobre seno, cosseno e tangente dentro do ciclo. Aí sim, é uma matéria mais importante, mais usado, né? Mas simplesmente falar de grau, minuto, segundo é só uma introdução da matéria, não se preocupem. Vai ter alguns exercícios que a gente faz junto, vocês tentem fazer, a gente vai alinhando aí essas ideias, ok? Retomando aqui, ó. Determine em grau e em radiano a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas e 20 minutos. Aí, aqui já é uma matéria que geralmente cai em vestibular. Então, ele vai falar para você calcular a medida de grau e também em radiano. Ué, mas como que eu vou passar para radiano, né? Ele não explica muito isso, porque é uma matéria que está na próxima página. Ok? Então, nós vamos se preocupar em passar para grau e depois eu explico essa parte de passar para radiano.
Tanto que ele nem passa aqui, ó, tá vendo? Ele só coloca em graus. Se você perceber, né? Ó, ele não transforma em radiano, não. Ele só passa em graus aqui, ó. 30 graus, 60 minutos. Ele só faz a jogadinha de transformar em graus. Então, o que é importante nessa matéria? É importante, quando a gente está falando, ó, então, primeiro, determina em grau, esquece o radiano, que nem ele colocou para radiano aqui, só respondeu em grau, e depois a gente vê como que transforma de grau em radiano numa outra oportunidade mais para frente, aqui nas próximas páginas, ok? Aqui, realmente, ele nem colocou a resposta aqui. Então, o que eu vou ter que saber? Saber olhar a hora em relógio de ponteiro. Isso é importantíssimo para você conseguir fazer isso. Então, 8h20, como que vai ficar desenhadinho os ponteiros, né? Então, ó, às 8h20, o ponteiro pequeno está no 8 e o ponteiro grande está no 4, ok? O que formaria um ângulo de 120 graus. Ah, então é só isso? Porque, por que 120 graus? A cada uma hora aqui, né? A cada uma hora do ponteiro grande, vale 30 graus. Por que vale 30? Porque uma volta inteira são 360, dividido por 12 horas, vai dar 30. 360 dividido por 12 dá 30. Ou seja, a cada vez que o ponteiro percorre uma hora, o ponteiro grande se desloca uma hora, certo? O ponteiro pequeno dá uma volta inteira, não é verdade? Então, a cada vez que o ponteiro grande se desloca uma hora, são 30 graus, o que equivale a uma volta inteira, que seria 60 minutos. Né? Uma hora ou 60 minutos equivalem a 30 graus, certo, gente? Isso é importante. Ó. 30, 60, 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360, que é uma volta inteira. Então, esse é o ciclo dentro do relógio. E aí, voltando para o exercício, olha o que acontece. Ó. Se o ponteiro grande percorre um espaço de 20 minutos, o ponteiro pequeno não fica parado aqui no 8, ele também anda um pouquinho para frente. Então, eu preciso ver quanto que ele deslocou esses pedacinhos de X aqui, ó. Né? A ideia é o quê? Se ele ficasse paradinho, o ponteiro pequeno, ia dar 120 graus, acabou. Mas ele não andou só 120. Ele andou 120 mais um pedacinho para frente. Por que 120? Né? Do 4 até o 5, 30. Do 5 até o 6, mais 30 dá 60. Do 6 até o 7, mais 30 dá 90. Do 7 até o 8, mais 30 dá 120. E esse pedacinho, para descobrir esse pedacinho menor, a gente monta uma regrinha de 3. Tá? Como que eu vou montar essa regra de 3? Olha como ele faz. Ó. Se 60 minutos corresponde a 30 graus, ou seja, se quando o pequeno anda 60 minutos, quando o ponteiro grande se desloca 60 minutos, o ponteiro pequeno anda 30 graus, não é verdade? Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta inteira, 60 minutos, o ponteiro das horas andam uma hora, que são 30 graus. Então, quando ele percorrer 20 minutos, vai ser X graus. Né? O ponteiro dos minutos andou 20, não era 4h20? Então, vamos ver. Ele andou 20 minutos. Beleza. 8h20 era, né? Vamos ver que hora que era. 8h20. Ele andou 20 minutos, o ponteiro pequeno. Quantos graus andou o ponteiro grande? Multiplica em cruz. 60x é igual a 30 vezes 20. Tá? Faz só a multiplicação em cruz. 20 vezes 30 vai dar 600, né? 600 dividido por 60 vai dar 10, tá? Ele só colocou a resposta aqui, ó. Mas, na verdade, ele multiplicou em cruz, ó. 20 vezes 30, 600. Passou 60 dividido. Então, é uma regrinha de 3 simples.
tempo embaixo do tempo, grau embaixo do grau, descobre que ele andou 10 graus. Então, andou 120 mais 10 graus, resposta 130 graus, foi o quanto deslocou. E aí, nessa página aqui, tem alguns exercícios para fazer de transformação para decimal, ó, tá vendo? Esses exercícios, eles não têm tanta relevância, mas a ideia aqui seria fazer o quê? Ó? 32 graus, vírgula, alguma coisa. O que é isso alguma coisa? É 26 dividido por 60, 18 dividido por 3.600, que é 60 vezes 60. Então, 1 minuto você divide por 600, por 60, e os segundos divide por 3.600. Essa parte é a parte decimal. Então, vai ficar 32, aqui vai dar um número decimal, aqui vai dar outro, você junta e faz a parte decimal em todos. E o outro? O outro, para converter em graus, está na parte decimal. Você vai fazer 12 graus. 514 vezes 60. Tá? Por que 514 vezes 60? Né? Ó, quer ver aqui nesse exemplo que ele faz? Ó, deixa eu passar. Então, ele pegou 0,325, né? Pegou 325 vezes 60. Esse número dá um número 19,5. Você pega o 19, é a quantidade de minutos. E o vírgula 5 você faz de novo vezes 60. Vai dar os segundos. Então, você vai pegar, nesse exemplo debaixo do exercício, você vai fazer o quê? Você vai fazer 514 vezes 60. Ok? 514 vezes 60. Dá 30.840. Tá? Ó. 0,325 vezes 60 minutos. Ok? 28 graus mais 19,5 minutos. Ah, mas peraí, por que 19,5, né? Deu 0,325 vezes 60. Mas isso aqui dá 19,5, né? E no nosso outro exercício lá? Vamos voltar lá. Deixa eu explicar isso aqui de uma forma mais rápida e mais direta, para não ficar dúvida. 12, então aqui, ó, vocês vão fazer 0,514, 0,514 vezes 60. Esse número, quando você fizer, vai dar 30,84. O 30 são os minutos. E aí você vai fazer 0,84 vezes 60. E aí vai dar a quantidade de segundos. Tá? Então, ó, 12 graus. Deixa eu colocar aqui no Word para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. É 12 graus, 12 vai ser a parte de graus. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o 0,514 vezes 60. Se você fizer isso aí, você está transformando a parte de minutos. Vai dar 30,84. Ok? Então, deu 12 graus, 30 minutos. Ok? Falta o quê? Os segundos. Como que eu vou fazer os segundos? 0,84 de novo vezes 60. Que é igual, aí você faz lá, 0,84 vezes 60. Dá 50,4. Despreza o restante do vírgula porque não deu exato. E coloca a resposta aqui, vai dar 50 segundos.
Tá? Vai dar 12 graus, 30 minutos, 50 segundos. Lembrando que o símbolo do minuto é uma barrinha e o dos segundos é 2 barrinhas. Tá? Então ia dar assim, ia ficar 12 graus, 30 minutos e 50 segundos. Essa é a resposta daquela pergunta 12,514. Ok? Então, retornando aqui para o livro. E é isso, gente, tá? Tem alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Tentem fazer todos, a gente retorna com a correção desse exercício na próxima aula. E a próxima aula nós vamos falar sobre comprimento de circunferência, que aí sim é bem importante para a gente dar continuidade nessa parte aí do ciclo trigonométrico. Ok? Então por hoje é só, né? Na próxima aula a gente se encontra para falar um pouco mais sobre o ciclo trigonométrico. Bons estudos e até a próxima aula.